Fala, gente boa, tudo bem? Vamos lá, a gente está nesse percurso aqui de um seminário para a libertação da família. Estamos falando dessa libertação das heranças espirituais. Dentro do material que eu preparei, eu coloquei um exemplo aqui histórico de Jonathan Edwards e os Jukes. É um citar de um livro, né, do John Maxwell, e eu queria falar para você a respeito de uma história, para poder ilustrar um pouco aquilo que a gente quer dizer, tá bom? Eu vou ler essa história, vai ficar um pouco extenso, mas eu acho que vai ser bem bacana, esclarecedor para nós, para poder ilustrar tudo isso que a gente está falando até aqui, tá bom? Olha só, que diferença faz a família? Que impacto produz na vida de um indivíduo? Esta é uma pergunta que Richard Dugaley acabou fazendo a si mesmo em 1874. Como membro do Comitê Executivo da Associação de Prisões de Nova York, optou por especial narrar 13 cadeias públicas no estado. Quando chegou a um condado em particular, ficou surpreso ao descobrir que 6 pessoas da mesma família estavam na mesma cela. Eles foram presas por uma variedade de crimes, incluindo furto, tentativa de estupro e tentativa de assassinato. Quando Dugaley falou com o xerife do condado e um médico local de 84 anos, descobriu que a família estava na região desde que o estado de Nova York fora estabelecido, e os membros eram conhecidos por seu comportamento criminoso. Richard estava intrigado e decidiu estudar a família e publicar suas descobertas, usando o nome fictício de Jukes para descrevê-los. Ele desenhou uma árvore genealógica até chegar a um homem chamado Max, nascido entre 1720 e 1740. Ele teve 6 filhas e 2 filhos. Alguns de seus filhos nasceram fora do casamento. Ele era alcoólatra e, até onde se sabe, não gostava muito de trabalhar. Ele estimou que 1.200 era o número de pessoas que a família abrangia, mas ele só tinha condição de estudar 709 delas. Ou seja, só para explicar aqui, eram 1.200 pessoas que tinham família, mas ele conseguiu estudar 709 pessoas dessa família, tá bom? Então, em 1877, ele publicou suas descobertas em Os Jukes, um estudo sobre o crime, a miséria, a doença e a hereditariedade. Ele descobriu que a família apresentava um padrão de criminalidade, prostituição e miséria que desafiava as médias estatísticas. 180 eram muito pobres, 25%. 140 eram criminosos, 20%. 60 praticavam roubos habitualmente, 8,5%. E 50 eram prostitutas comuns, 7%. A reputação era tão ruim, de acordo com Richard, que o nome da família passou a ser usado genericamente como uma forma de ofensa. O dono de uma fábrica da região costumava manter uma lista com os nomes de todos os membros da família Jukes em seu escritório, para assegurar-se de que nenhum deles viesse a ser contratado. Que situação, hein? Richard e muitos pesquisadores depois dele desenhavam o papel que a hereditariedade desempenhava no comportamento da família Jukes. Hoje em dia, cientistas concordam que não há nenhum gene criminoso para explicar o comportamento. Mas uma coisa é certa, ser membro da família Jukes produziu um efeito negativo e desestabilizador na vida de muitas pessoas. Houve pessoas da família Jukes que escapavam do ciclo de destruição apresentado por seus membros mais perversos? Sim, certamente. Mas o padrão negativo é evidente. Se você olhar para outra família que viveu na mesma região
notará um padrão completamente diferente. A família em questão é a de Jonathan Edwards, pastor, teólogo e presidente da faculdade de Princeton, que nasceu em 1703 e viveu em Connecticut, Nova York e Nova Jersey. Edward era um homem de devotada família. Ele e sua esposa Sarah tiveram 11 filhos, 3 meninos e 8 meninas. Permaneceram casados por 31 anos, até ele morrer de febre depois de contrair varíola. Em 1900, estudou-se 1.400 descendentes de Jonathan e Sarah. Entre eles encontraram 13 diretores de faculdades, 65 professores, 100 advogados, incluindo um deão de uma escola de direito, 30 juízes, 66 médicos, incluindo um deão de escola de medicina, 80 funcionários públicos, 3 senadores, 3 prefeitos de grandes cidades, 3 governadores, um alto funcionário do Tesouro, um vice-presidente dos Estados Unidos. O contraste não poderia ser maior. Todos os descendentes de Jonathan Edwards foram grandes realizadores? Certamente que não. Porém, mais uma vez, o padrão era evidente. Uma boa família constitui uma incrível vantagem na vida. Extraído do livro O Sucesso de Amanhã Começa Hoje. Olha essa história. O que eu estava dizendo. O que faz essas coisas perpetuarem na nossa vida é a gente dar continuidade em nossas decisões por algo ruim ou algo bom, por algo que é negativo ou por algo que é positivo. A herança espiritual, ela pode trazer uma influência sobre nós, mas o que determina é a nossa decisão. É a maneira que a gente se coloca diante dessas questões. E é justamente esse o nosso desafio. O desafio de nos posicionarmos em relação àquilo que nós recebemos, em relação àquilo que nós estamos percebendo em nossa vida. Qual é a escolha que você faz? Qual é o caminho que você escolheu seguir? Então a gente está diante de nós sempre questões do que vamos fazer, de como vamos nos posicionar. As heranças nós recebemos, mas o que vamos fazer com isso é uma escolha nossa. Esse exemplo é bem interessante para mim e para você na nossa vida. Pode ser que você não recebeu uma herança positiva, você recebeu coisas ruins na tua interpretação. Você foi abandonado, passou por experiências negativas de abuso, de maus tratos. O que você recebeu, você não escolheu. Mas o que você vai fazer com isso é o que você pode decidir agora. Mudar a sua história, e não só a tua, da tua família. Se você recebeu algo negativo, que você consiga diagnosticar isso, trazer para a cruz, e agora mudar a sua atitude em relação à tua família. Quem sabe você era alguém maltratado, deixado de lado na tua casa, e você hoje trata assim os teus filhos. Você pode mudar isso. Quem sabe você era alguém que era agredido na tua casa, e você hoje tem uma tendência de agredir a tua esposa e agredir os teus filhos. Você precisa trazer isso e colocar na cruz e mudar a tua história. Quem sabe? Peça ajuda à tua esposa, peça ajuda ao teu pastor, peça ajuda ao mentor, procure ajuda profissional se for o caso, um psicólogo, um terapeuta, alguém que possa te auxiliar para que você mude a história da tua vida e a história da tua família. Se você tem alguma experiência positiva e quiser compartilhar aqui, faça isso. Se você tem uma experiência negativa que você conseguiu superar e como você fez isso, compartilhe aqui no chat e a gente vai estar usando isso para poder edificar e ajudar outras pessoas. Depois a gente vai estar aí trazendo a continuidade dos vídeos e eu espero que esteja trazendo edificação à tua vida e crescimento a você. Deus te abençoe. Até a próxima.